E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um react de uma entrevista do Gustavo Cerbasi no TubaCast, onde ele fala dos investimentos dele. Mas tem uma coisa em mente: o Gustavo Cerbasi, ele investiu muito em ações para poder alcançar a liberdade financeira dele. Olha como tá agora o investimento dele, e a gente vai fazer alguns comentários pertinentes. Não vai ser simplesmente só ver o vídeo e acabou. A gente vai fazer comentários até para vocês aprenderem, entenderem em que nível cada pessoa tá para poder investir no que se investe, até porque ele vai falar coisas aí que às vezes não valem a pena para mim ou para você, mas que para ele vale. Vamos entender? Então fica com a gente até o final do vídeo que vai valer muito a pena. E para quem não conhece, o Gustavo Cerbasi é o pai de todos os educadores financeiros. Quando não existia YouTube com educador financeiro, existiu o Gustavo Cerbasi. Então, assim, o cara é o mestre de todos e tem muito, 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 muito a falar. E, assim, é até injusto ele ter menos de 1 milhão de inscritos. Ele merecia muito mais, mas ele tem muito a nos ensinar. Então, bora lá? Vamos ouvir, que eu quero ouvir também para comentar algumas coisas com vocês. Digital em 2016, eu percebi que a vida começou a ficar muito agitada, muito intensa, muita demanda por responder a um volume de dúvidas que eu não tinha antes. Eu tinha que ter uma dedicação bem maior que eu tinha antes aos meus seguidores, aos meus leitores, aqueles que me acompanham nas redes. Não dava para acompanhar mercado, não dava para... Lembrando que meu trabalho, eu atuo na estratégia das famílias. Eu ajudo as pessoas a tomar decisão de como sair das dívidas, de como começar a investir, de como realizar sonhos. Então, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu fui aumentando a participação em fundos de ações, fundos multimercados, fundos globais. Hoje, o pouco de renda variável que está na minha carteira, isso já tem a ver com o momento. Neste momento. Ó, ele falou de fundos multimercado, que às vezes não valem a pena porque cobram altas taxas. E aí você vai pensar o seguinte: pô, para mim, para você, às vezes que são iniciantes ou que tem um patrimônio pequeno, não compensa ter um fundo multimercado, tá? E então, assim, eu não tenho um patrimônio tão grande, mas para mim hoje não compensa ter um fundo multimercado, tá? Não compensa pelas taxas muitas vezes que cobram. Mas o Gustavo Cerbasi está em outro patamar. Vamos continuar. No momento, eu acho que eu tenho cerca de 25% da minha carteira em renda variável e o restante em renda fixa. IPCA, pré-fixado e pós-fixado, porque as taxas estão maravilhosas. E isso de 2 anos para cá que eu migrei bastante. Os multimercados, desse percentual que tem na carteira, grande parte são fundos internacionais. Já foram até melhores o ano passado, o dólar agora deu uma emagrecida, mas eles meio que compensam qualquer tipo de movimento. Vamos imaginar que agora a bolsa bombe, aí a renda fixa começa a cair. Bom, se eu tenho IPCA mais 8,5, 9, se eu tenho pré-fixado, se a Selic começar a cair, só na marcação a mercado eu vou fazer muito resultado. Então não estou preocupado com a exposição em renda. Caras, aprendam isso, e o Bruno Perini fala muito isso. Vocês têm que entender o seguinte: cada influencer que você vai assistir tem uma estratégia, e cada um deles vai expressar a sua estratégia. E muitos deles são muito incisivos, né? O Barsi, o Bruno Perini, o Investidor Sardinha, o Economista Investidor. Algumas teses batem, outras divergem. Então, o Bruno Perini fala muito isso, dessa questão de você ter sempre IPCA mais 6, IPCA mais 8. Tanto que ele pegou lá o fundo que eu também peguei aqui na nossa carteira, que é o KCRE, que o KCRE tem um carregamento lá de crise CRAS de IPCA mais 8, 8,5. Então, compensa muito. E você tá vendo aí o Cerbasi falando a mesma coisa. Cara, você ter IPCA mais 8 é assim, é muito ganho. E ele tem os seus CRIs e CRAS lá. Quando tiver marcação a mercado, lembrando que CRI e CRA também, pra gente assim, menor, nem compensa entrar direto num CRI. Às vezes compensa mais essa exposição em fundo imobiliário. Eu acho que realmente é o que compensa. Mas você faz os seus estudos. Só que para ele pegar algo com IPCA mais 8, que um CRI e um CRA vai dar, e dificilmente você vai conseguir numa... Pessoal, e essa dica do canal todo mundo já conhece. Quer comprar os melhores suplementos importados, seja os pré-treinos que não vende aqui no Brasil, seja os famosos Black Mamba, Hellfire com efedra e outras substâncias que vão potencializar o seu gasto de energia e que o Brasil aqui não
vende, e se vende só tem cafeína, vai na Sunday Supplements, o melhor site para você importar suplementação, importar minoxidil, importar produtos como melatonina, produtos naturais e outros suplementos que você não encontra aqui no Brasil. Você vai encontrar todos eles na Sunday Supplements, sempre com bons cupons de desconto e, claro, com aquele frete ali equilibrado para te entregar da forma certa. Lembrando que se você usa o cupom do nosso canal, o cupom TurmaShape, você tem um descontinho muito legal. Eu costumo deixar alguns produtos no primeiro comentário fixado para você comprar com o nosso link. E se você ainda quiser aprender a ganhar dinheiro com a Sunday Supplements, dá uma olhada no link da descrição. Na descrição tem um vídeo onde eu ensino você, além de comprar barato, ganhar dinheiro com a Sunday Supplements. Beleza? Gostou da dica? Então vai lá, cupom TurmaShape. CLI, numa LCI ou numa LCA. Então, compensa. A hora que baixar juros, marcação a mercado, tudo mais, pumba, o cara vai se dar bem. Então, pensa só. Fixa. E agora tem mercado secundário, né, também funcionando nas corretoras e bancos, então não estou preocupado com liquidez desses ativos que foram comprados para vencimento em 4 ou 5 anos. Mas eu tenho minha independência financeira desde 2005. Pessoal, hoje em dia, essa questão de mercado secundário, ou seja, a recompra desses títulos, tá? O ideal é que você sempre se atente. Eu vi um influencer falando isso, para você tomar cuidado ao comprar título público, porque você pode estar comprando direto na corretora em mercado secundário. Antes não era assim. Quando eu compro na XP, eu estou comprando em mercado primário, até porque eu recebo os e-mails do Tesouro Direto falando que as minhas alocações estão todas certinhas, tá? Mas você tem que se atentar sim. Pelo menos quando eu compro na XP, eu vou lá em Tesouro Direto e ele compra mercado primário. Lembrando que isso, que é o agente de custódia e o agente direto lá, antigamente era pago essa parte de comprar. Então eu só me inscrevia na XP para ter a custódia de graça, mas eu comprava direto no site do Tesouro Direto. Agora você pode comprar tudo no próprio site da XP que não paga mais taxa a mais por isso. Então o que eu olho na minha carteira nos próximos 6, 12 meses é uma combinação de renda. Eu tenho fundos imobiliários muito antigos, tenho ações que pagam dividendos. Na verdade, ações eu não tenho mais nesse momento, mas tenho alguns ativos que me pagam dividendos, são as LCAs cuponadas, os títulos que me pagam juros semestrais. Eu vejo o rendimento caindo nos próximos 6 meses, combinado com vencimento de uma carteira de títulos de renda fixa. Imagine que nos últimos 5 anos, eu comprei vários CDBs, LCAs, LCIs, CRAs, CRIs, com prazo de 2, 3, 4, 5 anos. O que eu olho nos próximos meses é quanto eu tenho de vencimento caindo na conta, daquele vencimento quanto que eu vou recolher para pagar minhas contas e quanto eu vou reinvestir. Então, na prática, eu não preciso de tanta liquidez. Entendi. Eu não preciso ter uma reserva de emergências gorda, porque eu sei que no próximo mês vai cair 1,5 vezes o meu gasto mensal. No outro mês, 2,5 vezes. No outro, meia vez, combinado com a renda. Então, na prática, eu consigo administrar um patrimônio que a meta... Combinado com a renda. Ou seja, ele já tem a liberdade financeira dele, mas o Gustavo Cerbasi ainda vive da empresa dele, dos royalties, dos livros, das contratações, das palestras. Então o dinheiro continua entrando. E outra coisa, é uma escolha dele. Ele poderia também estar com esse dinheiro totalmente em fundos imobiliários, 100% em fundos imobiliários, como os professores lá de fundos imobiliários, como o André Batti, mas 100% em ações como o Luiz Barsi, ou como outros influenciadores, ele podia estar meio a meio, mas essa é uma das opções deles, ele tem pouca ação. E quem acompanha o Gustavo Cerbasi sabe que depois que ele fez o primeiro milhão, ele tinha falado que ele tinha diminuído a exposição dele. É que são entrevistas antigas, cara, eu sei porque eu lembro que eu vi em exposição em renda fixa, variável, e começou a ir mais para renda fixa por causa da segurança. Era ter um ganho real na casa de 9, 10% ao ano, hoje está na casa de 12%. O ganho real, o ganho acima da inflação. Funciona muito bem. Poderia investir em outros ativos? Eu investiria mais em ações, eu investiria em ativos mais complexos, se eu tivesse tempo de acompanhar. De analisar, de olhar, de ver se é o momento certo, né? Neste momento... Caras, outra coisa importante. O Gustavo Cerbasi,
ele não tem tempo, um cara que já tem a liberdade financeira dele, não tem tempo de acompanhar. Por quê? Porque ele ainda vive, ele ainda trabalha, ganha dinheiro, tem a questão da formação na empresa dele para que ele possa formar novos consultores de investimentos, de acompanhamento, de estruturação de patrimônio, etc e tal. Então, se esse cara não tem tempo, até porque assim, outra coisa que o Mirai Invest fala muito, ele tá preocupado com a formação da empresa dele, porque é ela que dá provavelmente a maior parte da renda dele, uma renda mais interessante do que a renda que ele tem com os ganhos de renda passiva. Ou seja, a renda ativa dele ainda é muito boa. É claro que a renda passiva dele também é, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é o que se fala, procure investir, mas a sua principal renda hoje é a sua renda ativa. Procure multiplicar ela ao máximo. No momento, minha rotina é de formar planejadores para que eles possam interferir na vida das Ó, tá vendo aí, ó, a formação dos planejadores dele, né? pessoas, para que elas possam investir de maneira mais sofisticada, mais ousada. Então, estou terceirizando para os planejadores todo esse acompanhamento do mercado. Nós temos economistas na nossa empresa que orientam sobre o que é melhor para esse momento, para o perfil de cada um, para se blindar contra a crise, carteira diversificada. Caras, vamos lá. Ele deve ter uma renda passiva muito boa, mas vocês acham que se a empresa dele não valesse a pena, ele ia se preocupar em trabalhar? Ele não poderia viver só da renda passiva? É porque deve valer a pena. Quanto por de um lado, quanto por do outro. E isso é o que a gente está trazendo para a carteira das pessoas. Mas meu investimento é super simples, é super previsível em termos de ganho. Estamos falando de 12% da inflação. A minha inflação eu controlo, tá? Esse é um elemento importante que... Isso daí que eu ia perguntar também, a inflação pessoal, né? A minha inflação não é de 10% ao ano. Sim. Eu administro minha inflação. Se o tomate fica caro, eu não compro tomate, eu pego o tomate do meu sítio. Eu vou falar sério, o cara é o Gustavo Cerbasi. Caras, mas aí tem um ponto interessante. Uma coisa que o investidor iniciante não vê, o poupador não vê, é a inflação. O quanto ela corrói os seus investimentos, porque você perde poder de compra. Como é algo que a gente não está acostumado a lidar, a ver, você acha que só ter dinheiro guardado é o suficiente? Eu confesso para vocês, várias vezes que eu faço conta, eu estou num processo de formação de um patrimônio inicial, eu desconsidero a inflação, mas ela tem que ser considerada assim. A minha esposa, que sempre foi uma poupadora de mão cheia, com investimentos muito conservadores, ela é mais poupadora do que investidora. Ela sempre excluiu a inflação da equação dela. Para ela bastava render na poupança que estava bem. E a inflação é importante sim de ser observada. Então ele está falando aqui, do que ele ganha, parte ele sabe que ele tem revista por causa da inflação. É isso então, que é a inflação pessoal? Eu não tenho gasto com energia, eu não tenho gasto com gasolina. Então eu não tenho o impacto que a maioria dos brasileiros tem no seu orçamento pelo fato do combustível ter aumentado, bandeira amarela. Ele tem carro elétrico. Vermelha de energia. Então, ao ter construído a casa sustentável, minha conta de energia há 2 anos é de R$ 74, que é aquele custo básico que eu pago para a CPFL, como se a casa estivesse fechada. Gasolina não interfere só no preço dos alimentos. Então, tem uma inflação na minha família, e aquela inflação que decorre no aumento da cesta básica, mas eu não me alimento da cesta básica. A gente tem uma alimentação mais sofisticada, envolve alimentos que não estão na cesta básica. Então, a nossa inflação medida na planilha é de cerca de 4,5%, 5% ao ano. Minha carteira está rendendo na casa de 17% ao ano. Então, tranquilamente. Então, é os 12% reais que a gente considera de ganho aí. Caras, e vocês viram como o mestre Gustavo Cerbasi investe. É tudo muito simples, mas para ele poder chegar nessa simplicidade de hoje, teve todo um começo. Procure podcasts, principalmente podcasts de seus 4 anos atrás, que você vai ter toda a parte que o Gustavo Cerbasi fala do início da carreira dele. É bem legal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Valeu e até a próxima.